Eu acho que vai contratar o volante. Eu só não sei se esse volante vai chegar a tempo de enfrentar o Flamengo. Eu acho que o Cruzeiro precisa trazer um jogador pronto. Um jogador pronto, que em caso de necessidade, como é agora, principalmente no primeiro jogo contra o Flamengo, esse jogador tem que estar pronto. De você colocar, botar pra rodar. Quem que você confia melhor marcando o Arrascaeta? O Matheus Henrique ou o Romero? Não, mas é que não são nem... Isso é fato, gente. Brasileirão, quem que são marca 6 mais no meio jogos campo do Cruzeiro? O Romero ou o no Romero? Brasileirão são 6 jogos do Cruzeiro, todos eles com Arthur Jorge, tá? São 6 jogos do Cruzeiro sem o Romero. São 5 derrotas e um empate. Mas o HG, principalmente, pra mim tá muito claro com esse movimento do Cruzeiro no mercado, ou a falta de movimento, é que o Cruzeiro não vai trazer um volante de segundo escalão para compor esse elenco. Senão já teria trazido. Engraçado, cara. Porque já teria trazido. O Cruzeiro tem caixa e cacife para trazer um jogador de time médio da Série A, da Série B, teria. Se o Cruzeiro não trouxe ninguém até agora, ou não vai trazer, ou vai trazer um cara para chegar para pelo menos fazer uma sombra. Sabe o que eu acho que vai trazer? Porque ontem eu estava conversando com uma pessoa do Cruzeiro que me falou que o Arthur Jorge pede todo dia. Imagino. Então vai trazer. Ele deve estar quebrando a cabeça, cara. Ele deve estar imaginando o Arrascaeta, o Arrascal correndo nas costas do Mateuzinho, lá no Mineirão, contra a Libertadores. Então, se a gente está percebendo isso, imagina o Arthur Jorge. Agora, repito, se fosse para trazer um cara de segundo escalão, já tinha chegado. Ou não vai trazer ninguém, ou vai trazer um cara num nível melhor, para pelo menos ser uma sombra ao Lucas Romero. Se trouxer nessa janela, aí a gente bate palma. Posso falar, Lucão? Eu tô achando que a pressão que está sendo feita, o Cruzeiro, até mesmo você falou, HG, acho que o Cruzeiro vai trazer. Esse cara vai ter... uma grife. No fim das contas vai ter que trazer. A temporada do Cruzeiro não para no jogo do Flamengo. Mesmo que venha a eliminação na Libertadores, né? Um reforço que chegaria na próxima semana, dependendo da condição que chegaria, teria condição de ter condição de ser titular contra o Flamengo? Não sei. Agora, a questão da necessidade, ela existe há muito tempo, tá? Ela existe há muito tempo. E vamos observar, talvez o Cruzeiro esteja procurando também no mercado uma situação como a situação do Wesley. Que você traga um jogador emprestado, sem fazer investimento agora. Se o Cruzeiro não ia fazer investimento, pelo menos esse era o desejo do Cruzeiro no Wesley, lembrando que o Cruzeiro continua no mercado procurando esse ponta. Aí não sabemos se na mesma situação do Wesley ou se para fazer algum investimento. Eu desacordo do Lucas pelo seguinte: eu não acho que o Cruzeiro vai fazer investimento pesado na janela. O investimento que o Cruzeiro já tinha para fazer pesado na janela, para mim, foi o Gabriel Peck. Os 12 milhões, mais 2 variáveis. Eu não acho que o Cruzeiro vai, por exemplo, fazer o investimento que fez no Matheus Henrique, lá em meados de 24, quando pagou 6 milhões de euros. Se fosse para o Cruzeiro fazer esse movimento, o Cruzeiro já teria feito esse movimento, de repente, pelo Sousa, pelo Gregory. Eu acho que o Cruzeiro está mapeando o mercado e tentando achar uma possibilidade que possa ser tão interessante quanto seria interessante para mim o Wesley em termos de composição de elenco, tá, gente? O Wesley não seria o ponta para colocar o Sinisterra no banco. É só a gente ver como que o Sinisterra terminou e como foi a participação do Sinisterra nos 2 amistosos do Cruzeiro. Tá prometendo entregar pela primeira vez aquilo que ele foi contratado com possibilidades de fazer, tá? O Sinisterra. Então o Wesley seria uma composição de elenco interessante. Talvez o Cruzeiro esteja, uma coisa é certa, lá dentro do Cruzeiro existe a plena consciência da necessidade de um primeiro volante. Mas isso já desde do ano passado. E desde a chegada também do Arthur Jorge, com o técnico Tite, já havia essa situação. A gente não sabe como que o Cruzeiro vai ao mercado. Uma coisa eu tenho certeza, não será feito um investimento pesado nessa posição. O Cruzeiro eu acho que o Cruzeiro precisa trazer um jogador pronto. Um jogador pronto, que em caso de necessidade, como é agora, principalmente no primeiro jogo contra o Flamengo, esse jogador tem que estar pronto. De você colocar, botar para rodar. Vocês têm essa esperança do volante mesmo chegar e... Esse cara precisava estar aqui já. Eu acho que vai contratar. Eu acho que vai contratar o volante. Eu só não sei se esse volante vai chegar a tempo de enfrentar o Flamengo. Mas você acha até que se chegasse, para chegar, fardar e jogar contra o Flamengo, precisava ser um cara muito bom. Então, e para isso você ia ter que botar muito dinheiro. Como o Cruzeiro vai colocar muito dinheiro,
Então, um volante pronto não quer dizer que seja um volante para chegar e tomar a posição do Roberto, não vai acontecer. Mas peraí, Mas a escala muito dinheiro. Eu acho que é um erro da diretoria não colocar dinheiro no volante? Eu acho que sim, porque... Não, é um respeito ao orçamento. Sabe por quê? Eu entendo a questão do orçamento, Valor, só que tem um detalhe. A diretoria, o Cruzeiro tá vendendo 2 jogadores do time Tá titular. vendendo 2 titulares. Então como é que ela vai colocar um Mas- dinheiro? Ela colocou um dinheiro na prioridade. O volante é prioridade Eu também. concordo. Mas eu acho que a diretoria do Cruzeiro, diferente até do que tem torcedor falando ali, o Cruzeiro não quer colocar dinheiro. Não, gente, não é que não o quer, Pedro não tem. Lourenço, só a título de informação, já colocou mais de 1 bilhão no Sim. Cruzeiro. Então assim, o Arthur Jorge falou, não vai ser uma Mas eu torneira falo, aberta a minha no preocupação é pela seguinte. Amanhã, no jogo de quarta que vem, o Cruzeiro também não tem o Lucas Romero. A gente fala tanto do jogo do Flamengo, o Romero também está suspenso para o jogo contra o Internacional. Eu não acho que é o ideal, mas Não é o ideal. É aquilo que a gente até falava ontem, a característica que o Cruzeiro vai ter que chegar e jogar no Beira-Rio, o Matheus Henrique para um jogo que ele vai precisar conduzir bola é muito perigoso. No Beira-Rio contra o Internacional. Eu não estou nem falando do jogo contra o Flamengo. O Flamengo hoje é muito mais time que o Inter. Mas para um jogo contra o Internacional também é um problema o Cruzeiro ter o Matheus Henrique conduzindo a bola, que aí num ataque o Cruzeiro vai estar exposto do mesmo jeito que sempre esteve quando o Matheus Henrique jogou de primeiro volante pela característica dele. Mas eu entendo o seu ponto, Valor, porque ele repôs bem. O Rojas, querendo ou não, é uma aposta para substituir o Kaique. O Cruzeiro foi lá e buscou esse jogador. E buscou jogador consolidado e buscou uma reposição para o Christian. Buscou essa reposição para o Christian. Você acha que o PEC é uma reposição para o Christian? Já também? Eu acho que sim. Eu vejo dessa forma. Eu acho que é para mudar o estilo de jogo. Aquilo que a gente já conversou em outros momentos. A transição que tá A transição com o Arthur Jorge, aí meio que foi a fome com a vontade de comer. A informação é de que o Cruzeiro vai buscar o volante, tá? Isso. A gente Sim. está debatendo aqui qual o volante, qual o perfil, se chega alguém de marcação, se chega alguém já pode fazer mais de uma função, Tem que se chega alguém chegar, sim, né, pronto, Cocó? se chega novo, se chega velho, se gasta, se não gasta. A gente está debatendo as condições, porque, ô Lucão, se o Cruzeiro não traz esse volante, cara, é um mercado ruim. O técnico da Raposa aí que mostrou, o Léo Figueiredo não gostou do exemplo que eu usei, mas vou usar novamente, que mostrou que o elenco do Cruzeiro é meio cobertor Santo Antônio, tá? Cobriu a cabeça, descobriu o pé. Cobriu o pé, descobriu a cabeça. E eu ainda provei pro Léo que, por exemplo, em caso de determinados cobertores Santo Antônio, ele pode vir até furado, né? A partir do momento que você tira o Caio Jorge, pro lugar do Caio Jorge você tem que colocar o Chico da Costa, esse cobertor tá completamente furado, Grice, e o Cruzeiro mostrando aí que vai precisar melhorar muito. Claro que a gente precisa ter calma, tem que entender. O mercado está extremamente inflacionado. Qualquer jogador que você vai contratar hoje para um elenco como o do Cruzeiro, ele vai partir de 7, 8, 9 milhões de dólares. Então é difícil, não dá para você resolver todos os problemas em uma janela só, mas me parece claro que há lacunas nesse momento. Ah, sem dúvida alguma, né? Os amistosos mostram isso, né, Grice? Por mais que eu tinha alguns torcedores já com esse desejo, olhando, né, figurando ali o que acontece quando sai a planilha ali de jogadores para o segundo semestre do Cruzeiro, acho que o campo mostra exatamente isso, né? As peças de reposições que o Atlético também busca, assim acontece com o Cruzeiro. São jogadores que, se levarmos em consideração, 2 jogadores aí titulares que saíram do Cruzeiro. A gente tem a reposição do Rojas, que me parece estar muito bem ali ambientado dentro desse prazo que a gente sabe também que acontece para qualquer jogador de adaptação em um novo clube. A mesma coisa com o Pé, que vai acontecer também, né? Vai precisar de um certo tempinho ali para se habituar no novo clube. Mas são 2 jogadores que, teoricamente, chegam para suprir essa demanda de 2 titulares. É uma responsabilidade muito grande, sim. O Cruzeiro fez um bom investimento para tê-los aqui, mas a gente está falando ainda de jogadores que têm possibilidade de serem titulares. E o banco? E a profundidade no elenco? E quando o treinador olhar para... Oi? Perfeito, é isso mesmo que o torcedor tem cobrado. E mais do que isso, Amanda, dentro disso que você está falando em relação à expectativa. Porque a expectativa que foi passada, inclusive pelo dono do Cruzeiro, para o seu torcedor, para o torcedor do time do Cruzeiro aí, foi essa desde o início do ano, quando disse que a chave virou. Que agora não é pensamento de classificar para Libertadores, não é pensamento de classificar, né, ficar entre os 10, enfim. É o Cruzeiro voltando a ser Cruzeiro, entrando para brigar e para conquistar títulos.
e para isso tem que qualificar mais esse elenco. A sua linha de raciocínio vai de encontro com tudo aquilo que eu recebo aí dos torcedores, né, nas redes sociais, e principalmente quando a gente sai para poder fazer os jogos, né, do Cruzeiro aí nos estádios Brasil afora. É isso, não tem como o treinador olhar para trás, para o banco de reservas, e encontrar ali jogadores que possam manter o nível. Eu entendo que o ideal, o time dos sonhos de todo treinador é que seja um grupo homogêneo, né? Seja ali um grupo que você olha para trás, você coloca qualquer ou um outro jogador ali e essa substituição não cai o nível técnico. No futebol, isso é pouco provável de acontecer. Eu compreendo. Mas também não dá pra gente ter um desnível tão grande técnico, né? Entre aqueles que estão ali atuando como titular e os jogadores reserva. O calendário te exige isso. Te exige profundidade. E outra, o Cruzeiro está aí em 3 competições ainda, e a gente sabe que é um calendário que é jogo atrás de jogo. Em algum momento, o desgaste físico, ele bate, e bate forte na porta, e principalmente levando em consideração as fases que são primordiais dentro do nosso futebol, que são ali as fases finais de uma Copa do Brasil, as fases finais de um Campeonato Brasileiro, as fases finais de uma Libertadores da América. Então, assim, o desgaste acumulado mostra que a falta de profundidade no elenco muitas vezes te cobra um preço muito alto. E para o Cruzeiro não viver isso, ele precisa olhar para o hoje, para o agora. É claro que às vezes a gente faz essa projeção, né, lá para o fim do ano, mas é para nos resguardar de qualquer outra eventualidade que possa acontecer nesse caminho. E o Cruzeiro sabe muito bem onde quer chegar, tem um objetivo muito claro. E não dá pra gente perder por falta de profundidade. Acho que isso é um bom sinal. E tomara que as coisas aconteçam. Eu vejo de um modo geral, os clubes tendo uma janela ainda meio tímida. Não acontece só com o Cruzeiro, não é só com o Atlético. Tem acontecido assim também. Nós projetávamos ainda no mês de junho que isso pudesse mudar. Lá quando começasse o mês de julho, nós já estamos na metade do mês de julho, e ainda bem tímido, né? As poucas transações que aconteceram, as poucas contratações das equipes como um todo. Esperar, quem sabe a gente possa aquecer um pouco mais esse mercado agora nessa virada aí da quinzena do mês de julho. Lautaro Dias está de saída do Santos. O atacante, que tem seus direitos ligados ao Cruzeiro, chegou a um entendimento com a diretoria santista para encerrar antecipadamente seu vínculo e seguir por empréstimo para o Racing da Argentina. Aos 28 anos, o jogador já deixou de participar das atividades no CT do clube paulista. Ele havia sido cedido pelo Cruzeiro ao Santos em setembro do ano passado, em um contrato com duração prevista até o fim de 2026. Porém, as partes decidiram encerrar o acordo de forma amigável antes do prazo estabelecido. Durante sua passagem pelo Peixe, Lautaro atuou em 34 partidas oficiais, marcou 4 gols e distribuiu 2 assistências. Sem espaço nos planos do técnico Cuca para a sequência da temporada, o atacante recebeu autorização para buscar um novo destino. Foi nesse cenário que o Racing demonstrou interesse em contar novamente com o argentino. A transferência para a equipe de Avellaneda também será por empréstimo. Restam apenas os trâmites finais da rescisão com o Santos para que o clube argentino oficialize a contratação. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal central da Toca e confirmada pelo Tempo Esportes. Lautaro Dias chegou ao Cruzeiro em julho de 2024, após ser adquirido junto ao Independiente del Valle, do Equador, por cerca de 3 milhões de dólares. No clube equatoriano, conquistou o título da Copa Sul-Americana, mas não conseguiu repetir o mesmo desempenho em Belo Horizonte. Pela equipe celeste, o atacante disputou 42 jogos, marcou 4 gols e não conseguiu se firmar. Seu contrato com o Cruzeiro permanece em vigor até dezembro de 2028. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!